E aí pessoal, beleza? Dando continuidade ao nosso curso de Ecologia 1 aqui na UFMG então, hoje a nossa aula é sobre interações. A gente já teve uma aula sobre interações que foi mais sobre os tipos de interações e como elas foram, como elas podem ser abordadas e enxergadas e os vários tipos. E hoje a gente vai partir um pouco mais para os modelos matemáticos e as definições. A gente começa com as interações positivas, passa por parasitismo, e aí a gente foca bastante nos modelos matemáticos de predação e de competição. Eu espero que vocês entendam. Se ficar alguma dúvida, se não entenderem, se quiserem aprofundar mais, fiquem à vontade para mandar mensagens, para poder mandar seus e-mails e suas dúvidas. Então, pessoal, essa vai ser a nossa aula sobre interações. Ela segue daquela aula em que a gente conversou mais sobre quais são os tipos de interações e como elas podem ser notadas na natureza. E agora eu volto exatamente no final da aula que a gente teve semana passada. Então, recapitulando, as interações elas podem ser vistas como, no eixo Y, um organismo que tem desde um resultado, um saldo negativo dessa relação, até um saldo positivo. E a mesma coisa no eixo X, uma outra espécie, um outro indivíduo, dependendo da escala que se analisa, que tem desde um resultado negativo até um resultado positivo. Nesse primeiro quadrante aqui, onde a gente tem resultado positivo para indivíduo 1 e resultado positivo para indivíduo barra população 2, a gente tem o que a gente pode chamar de mutualismos, ou seja, ambos os indivíduos se beneficiam dessa relação. Já nos outros dois quadrantes, onde a gente tem resultados positivos para um dos participantes da interação e negativo para outro dos participantes, a gente tem os parasitismos, predações, a própria herbivoria e relações em que um indivíduo se beneficia e o outro é negativamente afetado. No último quadrante que sobrou aqui, que a gente está marcando aqui, vejam bem que essa relação, essa interação, ela tem um resultado negativo para ambas as populações. Então, essa interação é conhecida como competição. Tudo bem? Bom, acontece que nem tudo é tão claro assim, Nem sempre é negativo para as duas populações e nem sempre é positivo para as duas populações. Às vezes, essas relações elas caem em um local meio cinza, desse nosso plano cartesiano de interações, vamos dizer assim. Às vezes, uma população pode se beneficiar muito, enquanto a outra quase não tem benefício. Uma pode ser muito negativamente afetada, enquanto a outra quase não percebe essa interação. Vamos lembrar uma coisa importante. Quando eu digo que é positivamente ou negativamente afetado ou neutro e essa interação não é percebida, eu estou dizendo em termos de fitness. E o que é fitness? Fitness é aquela definição de número médio de prole deixada por um indivíduo em relação à média da população. Vamos sempre lembrar que os efeitos dessas interações são notados, são estudados ou devem ser estudados a nível de fitness, a nível de sucesso reprodutivo. Beleza? Bom, voltando aqui, se eu tenho essa relação mais zero ou menos zero, a gente dá nomes específicos para ela. Mais zero são comensalismos, menos zero são amensalismos. Mas como eu estou mostrando para vocês e como eu disse na última aula, o que eu acho mais importante é que a gente perceba que existe todo esse contínuo de interações, ou seja, as interações não são uma coisa ou outra. Dependendo do contexto, elas podem estar mais positivas para ambos os participantes, mais positivo para um do que para outro, negativo para um, positivo para outro, e aí a gente pode denominar de acordo com o que for mais adequado para o nosso estudo. Tudo bem? Bom, vamos dar uma passada geral pelas interações. Eu vou começar das mais rápidas, que eu vou falar mais rapidamente. Por exemplo, então, eu vou começar dos mutualismos e daí até as que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, como é o caso da competição. Bom, mutualismos. O
que a gente tem, que a gente pode definir, né, de mutualismo? Tem muitas definições, algumas delas incluem a história da obrigatoriedade da relação, mas um consenso que existe é que mutualismo são interações positivas para ambos os participantes, ou seja, as duas populações ou as duas espécies que participam desse mutualismo têm resultado de aumento do fitness quando participando dessa relação, ok? Se essa relação é obrigatória ou não, é bastante discutido. Algumas definições vão concordar da obrigatoriedade, ou seja, na ausência do mutualismo as espécies não conseguem sobreviver, mas outras definições vão dizer que não é necessária essa obrigatoriedade. Uma coisa importante da gente perceber é isso aqui, ó. O mutualismo, né, em termos evolutivos, ele é muito melhor visto como uma exploração mútua entre os indivíduos que interagem do que uma parceria amistosa, digamos assim, altruísta. O que acontece, na verdade, é que cada um dos participantes ele tem um gasto energético ao participar desse mutualismo, né? Então, ao fornecer alguma recompensa ao outro lado da interação, mas o resultado final, o resultado prático dessa relação, saldo final, ele é positivo para ambos, ou seja, ambos se exploram tirando resultados positivos e dando alguma coisa para que essa relação se mantenha, beleza? Agora, uma coisa importante, né, em termos de definições, é que mutualismos não necessariamente envolvem simbioses. A simbiose tem uma definição bastante clara, são indivíduos que vivem juntos em boa parte do seu ciclo de vida, ou em pelo menos uma parte do seu ciclo de vida. Relações mutualísticas, a polinização, por exemplo, não exige que os organismos vivam juntos em parte daquele ciclo de vida. Basta que eles se encontrem em algum momento no tempo, mas não necessariamente um mutualismo é uma simbiose, beleza? Bom, exemplos clássicos de mutualismo. A gente pode começar, ó, essa abelha toda sujinha de pólen. Então a gente vê aqui um exemplo clássico de polinização. Essa abelha visita essa flor, ela é impregnada por pólen, coleta néctar que é fornecido por essa planta. Ao visitar outra flor que também em busca de néctar, ela vai fazer o processo de polinização, ou seja, ela vai transferir pólen de uma flor para outra, assim favorecendo a reprodução cruzada dessas plantas dessa determinada população. Esse é um exemplo clássico de mutualismo. Outro exemplo clássico de mutualismo são essas formigas cortadeiras que cultivam fungos, né? A gente pode ver aqui uma massa de fungos bem grande, né? Aqui nesse cantinho aqui, ó. E essas formigas, elas cultivam esse fungo, mantêm esse fungo vivo, né? Esse fungo não cresce fora do formigueiro, essa é uma relação obrigatória. E também uma simbiose, né? Eles vivem juntos durante todo o ciclo de vida, é um exemplo de simbiose também. E tanto o fungo tem o benefício de conseguir sobreviver em condições bastante controladas dentro do formigueiro, e a formiga tem o benefício de que esse fungo é capaz de digerir celulose. Então aquelas folhas que essas formigas cortadeiras cortam, todo mundo já viu, né? Essas formiguinhas passando com fragmentos foliares, eles são depositados dentro do ninho e o fungo se encarrega da digestão da celulose. Né, e as formigas, em contrapartida, se alimentam, né, algumas delas se alimentam das hifas desses fungos. Então, é um exemplo clássico de mutualismo. Um outro exemplo bastante clássico é esse da vespa do figo. O figo é um pseudofruto, né, e as flores estão do lado de dentro aqui. Ó. E ele tem um pequeno orifício na parte de baixo. Então, vamos começar desse ponto. Uma fêmea de vespa do figo entra nesse figo ainda não maduro. Então aqui, ó, ela está lá dentro. E aí, o que ela faz? Ela poliniza flores, né, porque ela veio carregada de pólen, a gente vai chegar nesse ponto. Ela veio de um outro figo carregada de pólen e nesse momento ela poliniza algumas flores desse figo e deposita seus ovos. Então aqui está já o ovinho crescendo, né? Aqui já a pupinha crescendo a larva. E aí esses ovos eles estão aumentando de tamanho, estão desenvolvendo enquanto o figo está ficando maduro.
Né? Nesse momento, os machos eles eclodem primeiro, né? Até pela simplicidade, machos de Hymenoptera eles são haploides, eles vão cruzar com as fêmeas, fertilizar as fêmeas antes de sair desse figo. Bom, as fêmeas, então, elas vão sair de dentro das galhas que foram formadas, né? Desculpa, eu tinha esquecido de avisar, né? Mas no momento em que esses ovos são colocados, eles formam galhas. Então elas saem de dentro dessas galhas, elas são fecundadas ainda dentro das galhas, elas saem dessas galhas, passam pelas flores agora maduras e coletam pólen. Estão vendo os estigmas aqui? Cheios de pólen. Então elas coletam pólen e em algumas vespas elas vão sair cheias de pólen e reiniciar esse ciclo. Outras podem sair sem ter passado pelos grãos de pólen e elas simplesmente não vão participar desse processo de polinização, apesar de completar todo o ciclo, né? Mas uma boa parte delas sai com pólen de dentro desse figo e reinicia o ciclo de polinização. Essa é uma relação bastante clássica de mutualismo também. Bom, vamos agora pensar numa relação positiva para uns indivíduos e negativa para outros. Vamos primeiro falar do parasitismo. Vocês vão entender já já por quê. Bom, o parasitismo ele tem uma definição, né, bastante aceita. Então temos aqui um carrapato, um exemplo clássico de um parasita. Aqui uma tênia, né, um tanto quanto nojenta, mas um exemplo clássico de um parasita também. E parasitas eles são organismos que obtêm seus recursos de um ou muito poucos hospedeiros. Que então eles não vão visitar ou consumir muitos hospedeiros durante o ciclo de vida. Essa é a principal diferença para a predação. E, em geral, causa um efeito negativo, mas sem matar imediatamente o hospedeiro. Ou seja, também diferente da predação, né, em que a presa é imediatamente morta. O parasita, normalmente, a virulência dele é baixa e ele permanece durante um longo tempo no hospedeiro. Esse é um assunto paralelo, daria uma outra aula, mas a virulência ela tende a evoluir para uma diminuição da virulência ao longo do tempo nessa relação parasita-hospedeiro. Quem quiser saber mais, tem bastante literatura disso. Bom, e isso nos leva a perguntar, parasitismo ou mutualismo? Porque vários dos exemplos que a gente conhece na natureza, eles seguiram uma rota que parece ser uma relação parasítica que evoluiu para uma relação mutualística. E vários exemplos dessa evolução de interação existem. Alguns que a gente pode citar bastante conhecido, por exemplo, as micorrizas arbusculares. Então aqui está a parte de fora do tecido da planta e a micorriza arbuscular dentro aqui do tecido da planta. Nos dias de hoje, as micorrizas que a gente vê, esses fungos, eles fornecem nutrientes para a planta, principalmente fósforo, e também absorvem exudados da planta e se sustentam. Mas são interações muito próximas, muito conhecidas de mutualismos, mas que, sabe-se, evoluíram de fungos parasitas que invadiam as plantas num passado mais remoto. Outra também se concentrando nas plantas ainda, outra relação é dos fixadores de nitrogênio. Por exemplo, nesse caso, o Rhizobium, que forma esses nódulos nas raízes de leguminosas. Essa relação também sabe-se que esses fixadores de nitrogênio eram bactérias parasitas e que hoje, ao longo do curso evolutivo, são mutualistas dessas plantas. E aí a gente pode traçar, existem algumas teorias, mas que relações que são negativas, desde competição até parasitismo e predação, elas podem evoluir ao longo do curso evolutivo para relações neutras ou comensalistas e, em última instância, até mutualismos, aonde acaba que ambos os participantes dessa interação se beneficiam. Beleza? Bom, a gente pode ir agora para uma relação já mais bem conhecida de todos nós, que é a relação de predação. Ou seja, o que é a predação? A predação, por definição, e aqui a gente tem um predador clássico, a nossa onça pintada, predação é quando um organismo é consumido,
ou seja, no caso a presa, por outro organismo que a gente chama predador. Uma importante definição é que a presa ela é capturada viva e pode ser consumida inteira ou em parte. Isso diferencia principalmente dos detritívoros e os necrófagos. Uma situação extrema, né, que é a predação, é porque o benefício para o predador e o prejuízo para a presa são imediatos e máximos. Né, o predador ele tem um resultado normalmente muito positivo, aquisição de energia, enquanto a presa tem um resultado muito negativo, morte imediata. Bom, mas acontece que a predação ela tem aspectos muito interessantes e modelos matemáticos podem descrever a predação. E a dinâmica do predador e da presa é até um modelo bastante conhecido, provavelmente de vocês. Né? Um deles é esse modelo de Lotka-Volterra. A presa está pontilhada, o predador está em linha contínua, mas o que é interessante? Ó? A gente pode começar aqui, ó, o número de predadores aumenta, enquanto o número de predadores aumenta, a população de presas diminui. Com a diminuição da população de presas, um pouquinho atrasado, diminui a população de predadores. Quando diminui a população de predadores, a população de presa aumenta. Isso, né, com algum atraso, causa um aumento na população de predadores. E esse ciclo, né, disjunto de aumento e diminuição populacional, mas em que um segue o outro, ele é bastante famoso e bastante observado. Nem tanto na natureza, né, alguns daqueles vídeos que eu passei para vocês que está no Moodle, mostra, por exemplo, o artigo do Huffaker, em que ele mostra a necessidade de uma estrutura espacial para a plena execução desse modelo. Bom, mas como que esse modelo gera esse ciclo alternado de aumento e diminuição? Vamos dar uma olhada, vamos entender esse modelo um pouquinho mais a fundo? Então vamos lá. Bom, uma população de presa, na ausência completa de predadores e de qualquer outro fator regulador, ela cresceria exponencialmente. Né? Como a gente já viu, depende de quê? Depende da taxa intrínseca de crescimento e do número de indivíduos na população. Quanto mais indivíduos tem, mais indivíduos reproduzem e esse número vai crescer exponencialmente. Vejam que isso aumenta de 0 a 80 mil em pouquíssimas gerações. De 1 a 80 mil. Mas acontece que, vejam bem, para a presa, na ausência do predador, ela até cresce exponencialmente. Mas quando há predadores, né, ou seja, quando há um fator regulador da população de presas, a remoção de presas, a premissa do modelo é que a remoção de presas depende exclusivamente de quantos encontros predador-presa acontecem e quão eficiente é o predador no encontro da presa. Quantos encontros, obviamente, depende de quantos indivíduos da presa e quantos indivíduos do predador existem. E a eficiência é um número, né, uma constante que existe no modelo. Vamos dar uma olhada no modelo, então. Agora sim. Bom, dn sobre dt igual a Rn é a taxa de crescimento exponencial da presa. Então isso se mantém. Agora, o que subtrai, tá vendo o sinalzinho de menos aqui, do crescimento exponencial? É esse alfa, que é a constante da eficácia do ataque do predador, n, que é o número de presas, e p, que é o número de predadores. Então veja, é o crescimento exponencial menos quantos predadores vezes quantas presas, vezes a taxa em que um predador diminui a população de presas. Então essa é a fórmula que gera aquele ciclo alternado das presas. Bom, acontece que a gente pode se perguntar qual que é o número de predadores, né, afinal, quantos predadores devem ter na população para que a população de presas cresça em taxa zero. Vejam bem, para isso é só eu pôr dn dt igual a zero. Se dn dt é igual a zero, eu posso passar o Rn para o lado de cá da fórmula, então vai ser Rn igual a alfa np. Ou seja, a taxa de crescimento é igual à taxa de remoção. Né? É bem fácil, é bem intuitivo. Simplificando um pouco essa fórmula, né, passando P para lá e dividindo as coisas e cortando os N's, eu vejo que o número de predadores que mantém a minha população de presas perfeitamente controlada é igual
a taxa de crescimento da presa dividido pela eficácia do predador, ok? É bem simples até de imaginar, né? Porque, veja bem, basta eu saber quanto que minha população tem potencial de crescer e quanto que o predador tem potencial de remover indivíduos dessa população. Tranquilo? Então agora a gente pode se perguntar para o outro lado. Para o predador, como é que funciona isso? O predador ele depende de presas para se manter vivo. Portanto, na ausência da presa, a população decresce exponencialmente. Então, a gente poderia até utilizar a mesma letra, né, menos RN. Mas a gente pode chamar de Q aqui só para ficar mais fácil. Vocês vão ver o que eu estou dizendo. Quando existem presas, os nascimentos contrabalanceiam as mortes, né? Ou seja, agora o que eu tenho é que indivíduos vão morrer porque não tem presa para todo mundo, mas à medida que tem presas, os nascimentos que vão acontecer porque o predador consegue energia vão contrabalancear as mortes. E nesse caso, a premissa é que os nascimentos só dependem na taxa de que as presas são consumidas e na eficiência de conversão de presas em filhotes do predador. Vamos ver isso na fórmula? Veja bem, dP sobre dt seria igual a menos QP, que é uma taxa de mortalidade exponencial. Vai morrer exponencialmente, né? Ou seja, quanto mais indivíduos há, mais indivíduos podem morrer, e isso até a extinção completa. O que vai evitar, contrabalancear a extinção? A eficácia de conversão, então esse beta é para cada indivíduo de presa coletado, quantos filhotes são convertidos do predador, beleza? E N vezes P, ou seja, a taxa de encontro, o número de presas e o número de predadores. Tranquilo? Não é tão difícil assim não, né? Então vamos lá. Qual que é o número então de presas que estabiliza a população de predadores? Ou seja, quantas presas devem existir para que o número de predadores continue constante nessa população? Basta eu igualar dP sobre dt igual a zero, muito parecido com o que a gente viu antes, né? Beta NP vai ser igual a QP, ou seja, o número de presas que estabiliza a população de predadores é o número, a taxa, né, de mortalidade dividido pela capacidade de converter presa em novos filhotes de predador. Também bastante intuitivo comparado com o que a gente viu antes. Ok, como é que isso fica nos gráficos? Aí que a coisa fica muito interessante. Veja bem, a gente tem esses dois cenários, para a presa e para o predador. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Com o aumento daqui da população de presa e aqui o aumento da abundância de predador, tudo bem? Então, à medida que minha quantidade de predadores aumenta, né, com poucos predadores, qual é a tendência? A população de presa vai sempre aumentar. Até que ponto? Lembram lá da nossa fórmula? Até dN sobre dt igual a zero, que está exatamente em RA, R dividido por A. A partir de uma abundância de predadores que supera o dN/dt igual a zero, ou seja, a partir desse tanto a população vai começar de presas, vai começar a diminuir, porque vai ter um dN/dt menor do que zero, a população de presas vai tender a diminuir. Ficou claro? O número de predadores, se tiver abaixo do dN sobre dt igual a zero, significa que dN sobre dt é maior do que zero, a população de presas aumenta. O contrário acontece acima desse número. Vamos ver como é que é isso para o predador. A mesma história aqui, ó. Abundância aqui de presas, de predadores e a situação das presas. Quando vai aumentando a quantidade de presas, abaixo de um tanto de presas, dP sobre dt, que é a taxa de crescimento do predador, é negativa, ou seja, vai diminuir. Estão vendo? Quando existe um número maior do que Q dividido, né, FA aqui é igual ao nosso beta, Q dividido por beta, o número de predadores vai aumentar. Então, só recapitulando, enquanto a abundância de presa ela aumenta quando o número de predadores é menor do que R dividido por A, ela diminui
quando o número de predadores é maior do que R dividido por A, ou seja, quando tem mais predadores do que aquele tanto que mantém a minha população constante. Né? Quando tem menos, ela aumenta. Mesma coisa vale para a presa. Quando eu tenho menos presa do que o que meu predador precisa para ficar em zero de morte, no caso, de crescimento, a minha população diminui. Quando eu tenho mais presas do que esse valor limítrofe necessário, Q dividido por beta, a minha abundância de predadores aumenta. Beleza? Olha que legal. Se eu pegar esse vetor para baixo nesse ponto e casar com esse vetor aqui para a direita, concordam que eu tenho um vetor que aponta, né, nesse sentido aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita? Como é que isso pode ser traduzido num único gráfico? Agora que isso é legal demais, olha só. Nesse primeiro quadrante, o que eu tenho? Eu tenho que a abundância de predadores é maior do que R sobre A, portanto, o meu número de presas diminui. E a minha quantidade de presa é menor do que Q sobre beta, portanto, a minha abundância de predadores diminui. Nesse quadrante de baixo, eu tenho menos predadores, portanto, minha quantidade de presa aumenta, mas eu tenho pouca presa, então minha quantidade de predadores continua a diminuir. Nesse quadrante de cá, o meu número de presas aumenta, porque eu tenho poucos predadores, mas o meu número de predadores também aumenta, porque eu tenho uma maior quantidade de presa. E no quadrante de cima eu tenho mais predadores do que o que é necessário para ficar DNDT zero, portanto a minha população de presa diminui, e mais presas do que R sobre A, portanto a minha população, desculpa, do que Q sobre beta. Então a minha população de predadores aumenta. O que acontece? Eu tenho um ciclo que vai oscilar indefinidamente, gerando exatamente aquele gráfico que a gente viu, né, de ciclos alternados entre número de predadores e presas. Muito bacana, não é? Bom, dito isso, a gente pode agora ir para a nossa última interação, que a gente vai também gastar um pouquinho mais de tempo, e nesse caso nós vamos estudar a competição. Bom, a competição ela tem algumas definições muito importantes. Ela só é observada, ela só existe quando dois ou mais organismos dependem de um mesmo recurso comum e limitado. Se o recurso é ilimitado, não existe competição. Então a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é: se eu disser dois organismos compartilham o mesmo recurso, eles competem? Não sei. Você precisa se perguntar: esse recurso é limitado? Se esse recurso for limitado, daí vai haver competição, ok? Bom, outra coisa da competição que é importante é ela leva à redução da sobrevivência, crescimento e ou reprodução de ambos os competidores envolvidos, em última instância reduzindo o fitness de ambos os competidores. Mas ela pode ser altamente assimétrica. O que eu quero dizer com isso? Ela pode ser muito mais negativa para um dos competidores do que para outros. Beleza? Bom, pessoal, a gente também tem que analisar a competição pelos tipos de competição existentes. E aí a gente pode pensar quanto à identidade dos competidores envolvidos, então eles podem ser da mesma espécie, o que a gente chama de competição intraespecífica, e eles podem ser de espécies diferentes, que a gente chama de competição interespecífica. E também quanto à existência do encontro entre os competidores, né? A natureza dessa competição. Ela pode ser por interferência ou por exploração. Vamos detalhar um por um para isso ficar mais claro. Competição intraespecífica, né? Bem tranquilo da gente exemplificar, dois organismos da mesma espécie competindo por um recurso limitado. Nesse caso, dois machos de hipopótamo competindo por recurso reprodutivo, nesse caso, fêmeas férteis. Bom, interespecífica a gente tem aqui nesse exemplo, né, pelo menos duas espécies, essa craca e esse quinidário, e nesse caso eles competem por local que é disponível para poder se estabelecer.
né? Vamos dizer assim. Ou seja, locais que estão livres, né, da cobertura integral de água o tempo todo. Então existe um recurso limitado aqui e que esses organismos compartilham, né, ou disputam durante o seu ciclo de vida. Então, vejam, duas espécies diferentes, pelo menos duas, podem ser mais. Outra agora classificação seria a competição por interferência, ou seja, os organismos se encontram e disputam um recurso limitante. Aqui vejam dois leões disputando essa carcaça recém-coletada. Então é uma competição intraespecífica por interferência. Na competição por exploração, tem vários exemplos, mas um bem legal são esses esquilos, né? Eles têm essas bochechinhas capazes de encher bastante. E o que eles fazem? Quando eles encontram uma fonte de recurso, eles estocam o máximo que podem e fogem dali, tornando esse recurso indisponível para um próximo esquilo que chegar. Esse esquilo ele não vai ter contato com o anterior que foi lá, mas tem menos recurso para ele porque um lá passou antes. Então ele explorou esse recurso primeiro. Bacana, né? Bom, um primeiro momentinho que a gente viu, né, competição, e nesse caso competição intraespecífica, é quando a gente coloca nos nossos modelos a capacidade de suporte no ambiente, ou seja, a população cresceria exponencialmente, mas existe um limite do ambiente que dá um teto para o crescimento das populações, né? Então, esse termo que a gente tinha colocado aqui, K menos N sobre K, ele é o tamanho dessa competição intraespecífica. Bom, se duas populações não competem, cada uma delas vai crescer em que taxa? dN1 sobre dt, né, para a população 1 é igual a R1N1, taxa de crescimento exponencial, subtraído, na verdade, multiplicado por um fator que diminui aqui, que é K1 menos N1 dividido por K1. Ou seja, quanto mais indivíduos tem, mais esse termo se aproxima de zero e a população cresce numa taxa mais lenta. Para a população 2, a mesma coisa, dN2 sobre dt é igual a R2N2 multiplicado por K2 menos N2 dividido por K2. Esse é o modelo clássico, essas duas populações teriam cada uma a sua capacidade de suporte e, quando chegasse nela, as duas parariam de crescer. Mas, e se o aumento da população 2 afetar a população 1 e vice-versa? Então vamos pensar nesse exemplo aqui, tratando cada indivíduo como um quadradinho nessa população. A população 1, aqui ela tem um K de 30, então eu tenho 30 quadradinhos que podem ser ocupados por essa população. Beleza? Num espaço definido, né? Esse espaço, vamos chamar ele do que seria o disponível para as duas populações no ambiente. Já para a população 2, eu tenho um K de 15, ou seja, cada indivíduo aqui ele ocupa 2 quadradinhos. Beleza? Bom, vamos pensar que essas duas populações estão crescendo no mesmo ambiente. Um indivíduo da população 2, como a gente viu, equivale a 2 indivíduos da população 1. Né? E à medida que essas populações forem crescendo, né, a gente não sabe as taxas que elas estão crescendo, aqui é só uma simulação, acontece que, em algum momento, a população 1 vai continuar crescendo e a população 2 também vai continuar crescendo. Ok? O que vai acontecer? Né? A gente pode, justamente nesse momento, simular como que essas populações vão se comportar a depender da taxa de crescimento de cada uma dessas populações e do quanto que um indivíduo de uma população representa do indivíduo de uma outra. Então vamos ver qual que é a fórmula. dN1 sobre dt é igual a R1N1 K1 menos N1 dividido por K1. Até aqui estaria igual. Mas veja que menos N1 menos alfa 1, 2, N2. O que esse termo faz? Alfa 1, 2 é o coeficiente de competição da espécie 2 sobre a espécie 1. Ou seja, é quanto que um indivíduo de N2 representa da população de N1. Menos N1 menos alfa 1, 2, N2 é, em última instância, o que a gente via como N na nossa.
Ou seja, o que esse modelo presume é que a adição de indivíduos de N2 tem algum grau de significância no tamanho da população N1, ou no tamanho da competição, que diminui o DN/DT, né, ou seja, a taxa de crescimento instantânea da nossa população. O mesmo vale para a nossa outra população. Para a população 2 é dN2 sobre dt, R2N2 menos vezes K2 menos N2 dividido por K2. Só que eu também subtraio aqui alfa 2, 1, ou seja, o coeficiente de competição da espécie 1 sobre a espécie 2, vezes N1. Bem legal, não é? O que isso aqui pode nos dizer? No nosso exemplo, né, que a gente tinha feito exatamente antes, no exercício, cada indivíduo de N2 significava 2 indivíduos de N1, então seria 2 vezes N2, e aqui meio vezes N1, só a título de exemplo. Bom, a coisa fica interessante justamente quando a gente pensa, né, nisso em termos mais práticos. Então, nesse modelo de competição, ambas as espécies têm a sua capacidade de suporte, mas o crescimento de uma população tem o efeito, né, que na prática de diminuir a capacidade de suporte do ambiente para outra população. Ou seja, o efeito da competição é diminuir o quanto que o ambiente vai comportar daquela outra população na presença do competidor. Legal? Vamos ver isso, então, já mais no caso do modelo, como é que vai ficar? Então, pessoal, vamos dar uma olhada no modelo. Eu quero saber agora quais são os valores de equilíbrio. Para a população 1, o valor de equilíbrio é quando ela para de crescer, ou seja, quando dN1 sobre dt é igual a zero. Eu preciso, então, achar a solução para essa equação igual a zero. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para saber que basta que o numerador aqui seja igual a zero para que a equação inteira seja zero, né? Porque eu vou multiplicar zero por Rn, vai dar zero. Então eu quero saber aqui quando que K1 menos N1 menos alfa 12 N2 igual a zero, N1 igual a K1 menos alfa 12 N2. Nesse momento eu me pergunto então quais são os valores dos extremos para poder traçar a isoclina de crescimento zero. Quando que N1 é igual a zero e quando que N2 é igual a zero. Bom, a situação mais intuitiva e mais fácil é quando N2 é igual a zero. Na ausência do competidor, como é que é a solução dessa equação? Essa população para de crescer quando ela atinge a sua capacidade de suporte. Por outro lado, quando é que essa população é extinta? Ou seja, qual é o tamanho da população do competidor quando não tem mais indivíduos da população 1? Então, N2 vai ser igual a K1 dividido por alfa 12. É a razão entre a capacidade de suporte da população 1 e o coeficiente de competição de 2 sobre 1. Beleza? Vamos dar uma olhada disso no gráfico. Então aqui a gente tem a nossa isoclina de crescimento zero. N1 é o número de indivíduos da população 1, N2 da população 2. Essa isoclina é obviamente para a espécie 1 nesse primeiro momento. Então vejam bem, essa é a primeira solução, né? Quando N1, qual é o tamanho de N1 quando N2 é igual a zero? É a própria capacidade de suporte, nesse caso 1000 indivíduos. E a outra solução é quando N1 é igual a zero. Qual é o tamanho de N2? O tamanho de N2 é a razão entre a capacidade de suporte de 1 e o coeficiente de competição. E essa isoclina, portanto, é toda dN sobre dt, dN1 sobre dt igual a zero. Até aqui tudo tranquilo, né? O que acontece à esquerda e à direita dessa isoclina? Veja bem, se eu estou abaixo da isoclina, aqui, ó, à esquerda, qualquer valor aqui vai tender que N1 aumente no sentido da isoclina, ok? Qualquer valor à direita da isoclina vai tender a que N1 diminua o seu tamanho populacional, né, no sentido da isoclina de crescimento zero. O mesmo pode ser feito para a população 2. dN2 sobre dt igual a R2N2 vezes K menos N2 menos alfa 21N1 dividido por K2. Eu igualo esse termo aqui igual a zero, a solução para ele é N2 igual a K2 menos alfa 21N1. Intuitivamente, quando não tem o competidor, N2 está em K2 e quando, quando N2 é extinto,
O tamanho de N1 é a capacidade de suporte de 2 dividido pelo coeficiente de competição de 2 sobre 1. Bom, no gráfico fica similar, só que agora nos interessa saber o comportamento de N2. Né? Ou seja, quando N2, essa é a primeira solução, não tem nenhum competidor, o tamanho da população é K2, mas quando N1 é máximo e N2 foi a extinção, esse valor é a capacidade de suporte de 2 dividido pelo coeficiente de competição. Nesse caso, se a gente quiser achar a situação das populações, a gente vai olhar agora no eixo Y, e essa população, sempre que estiver abaixo da isoclina, tende a aumentar, acima da isoclina, tende a diminuir. O que a gente pode fazer agora, e que vai ficar bastante interessante, é unir essas duas populações e analisar os possíveis cenários, sem desespero. Beleza? Então vamos lá. A gente tem a mesma situação que a gente tinha visto antes, só que agora com as duas populações. Em azul a população 1, em vermelho a população 2. Esse primeiro cenário, vejam que a população 1 tem um K1 maior do que a população 2 aqui nesse momento, e um K1 dividido por alfa 2 também maior. Maior, no caso, o K1 alfa 2 maior do que o K2, e o K dessa população maior do que o K2 alfa 2, 1. Vamos relembrar como é que a gente olharia isso daqui, ó, nesse X aqui do alto. O que a gente vai ter? A gente tem que, nesse X aqui do alto, para as duas populações, eu estou além da isoclina. Então, a população 1 vai diminuir e a população 2 vai diminuir. Veja que essa trajetória aqui é de diminuição. Nesse caso aqui embaixo, a população 1 e a 2 estão abaixo das suas isoclinas, então ambas vão aumentar. Mas veja que, independente da situação que a gente analisar, a população 2 vermelha ela vai passar da sua isoclina e vai começar a diminuir, enquanto a população 1 ainda está abaixo da sua isoclina e cresce. Ou seja, independente do ponto em que eu colocar esse X, a população 1 vai sempre ganhar essa competição. Esse aqui é bem interessante. Ó. Veja, o X está abaixo da isoclina de crescimento de 1 e acima da isoclina de crescimento de 2. Então, veja, a população 2 cai, né, vertiginosamente, enquanto a população 1 aumenta. A população 2 continua caindo enquanto a população 1 aumenta, e assim vai acontecer independentemente de onde você colocar. Basicamente, por que isso acontece? Por quê? Por que a espécie 1 sempre sai vencedora nessa situação? É quando os valores em que a espécie 1 se inibe são maiores do que os efeitos competitivos da espécie 2. Ou seja, a espécie 1 inibe a espécie 2 antes dela própria se inibir. Ou seja, quando a espécie 2 já está decrescendo, a 1 ainda está crescendo. Beleza? O inverso é verdadeiro. Né? Veja que nessa situação a gente tem a população 2 nessa isoclina, tanto com K maior do que K2 dividido por alfa 2 e K2 maior do que K1 dividido por alfa 2, 1. Beleza? dNdt igual a zero aqui, mas veja que independente de onde o x estiver, nesse caso aqui, as duas populações declinam até que a população 2 chega numa fase estacionária de crescimento e continua crescendo até eliminar a população 1. Isso vai valer para todas as situações. É o exato oposto. Quando é que a espécie 2 sai vencedora? Quando os valores em que a espécie 2 se inibem são maiores do que os efeitos competitivos da espécie 1. Ou seja, a espécie 2 inibe o crescimento da espécie 1 antes dela própria se inibir. Quando a espécie 2, nesse caso, está crescendo ainda, a espécie 1 já parou de crescer há muito tempo. Então, nesse caso específico, ela sempre vai, a espécie 1 sempre vai à extinção, quando a espécie 2 sempre vai ganhar. Bom, mas dá para a gente imaginar a coexistência? Vamos dar uma olhada então nessa situação aqui. O que essa situação tem de peculiar? A gente já viu que essas duas isoclinas se cruzam. Mas vamos analisar um pouquinho além. Quais são os pontos importantes dessa curva? Para a população 1, eu tenho K1 e K1 dividido por alfa 2. Ou seja, aqui a partir desse ponto,
a população 1 para de crescer, mesma coisa a partir desse ponto. Para a população 2, o inverso. Aqui é o K2 e aqui é o K2 alfa 21, ou seja, a partir daqui essa população para de crescer. Olha que legal. Independente de onde eu colocar o X, o que vai acontecer? Vamos pegar esse caso aqui. Ó. A população 1 já está abaixo da sua isoclina de crescimento zero. Então ela vai tender a crescer. A população 2 está acima da sua isoclina de crescimento zero, vai tender a diminuir. Então a gente observa uma queda vertiginosa em N2 enquanto N1 aumenta. Mas N2 chegou próximo da sua isoclina de crescimento zero, decai num nível baixo enquanto N1 aumenta, até que atinge um ponto em que nenhuma das duas mais aumenta. E esse ponto, que é o ponto de coexistência estável, ele vai sempre atrair o X, independente de onde você coloque. Por que isso acontece? Vocês conseguem imaginar em termos de K e razão K, coeficiente de competição? Dá uma pensada rápida aí. Bom, vamos para a resposta então. Quando é que tem coexistência estável? É quando os valores em que ambas as espécies se inibem são menores do que o efeito competitivo. Ou seja, as duas espécies elas vão se inibir antes de controlar a população da outra. Em outras palavras, é quando a competição intraespecífica é maior do que a competição interespecífica. Ou seja, a espécie ela compete com ela própria e diminui a sua população antes de diminuir a da outra espécie. Bacana? Agora, existe, obviamente, uma última situação possível em que, na verdade, a gente inverte essa situação. Os valores de K, nesse caso, né, tanto aqui quanto aqui, eles estão além da razão K e coeficiente de competição. Nessa situação, a única coisa que vai determinar é o ponto inicial. Veja, se o X estiver aqui, a vermelha ganha a competição. Ou seja, se N1 tiver números muito baixos, normalmente ela ganha a competição. Se N2 tiver números muito grandes, normalmente ela decai muito rápido e a população 1 ganha a competição. Então, é um cenário que, na verdade, é o que a gente diz, depende de condições iniciais. Até existe um ponto de coexistência, mas basta um pequeno desvio dele, né, que seria aqui, para que essas populações, uma delas ganhe a competição. Então, nesse equilíbrio instável, as duas espécies são fortes competidores. Né? Nos dois casos, a competição interespecífica é maior do que a intraespecífica, nas duas espécies. Então, esse resultado depende de quem tinha mais indivíduos no início, basicamente. Vamos dar uma resumida? Então, olha, a gente tem nessa tabela aqui o efeito da espécie 1 na espécie 2, fraco ou forte. Fraco se o efeito maior for intraespecífico e forte se o maior efeito for interespecífico. E o efeito da espécie 2 na espécie 1, a mesma coisa. Então, se eu tenho a espécie 2 afetando fracamente a espécie 1 e a espécie 1 afetando fracamente a espécie 2, eu tenho coexistência estável. Se eu tenho qualquer combinação de uma espécie forte e outra fraca, uma delas ganha, né? Se a espécie 2 for forte e a espécie 1 for fraca, a espécie 2 ganha. Se a espécie 2 for forte e a espécie 1 for fraca, se a espécie 1 for forte e a espécie 2 for fraca, a espécie 1 ganha. E se as duas forem fortes competidores, tudo vai depender do cenário inicial para que a gente determine quem é que ganha essa competição. Não tem como a gente falar. De acordo com o modelo, claro, né? Bom, para terminar, a gente pode ir para um modelo um pouquinho mais realista, que é o modelo de competição de Tillman. O modelo de competição de Tillman ele tem o refinamento de permitir que a gente estime o efeito da competição para 2 ou mais recursos. E aí, o que a gente pode observar de interessante nesse modelo é que o recurso que é limitante para uma espécie pode não ser para outra, isso permitindo coexistência. Vamos dar uma olhada na situação mais simples. Bom, eu tenho um eixo aqui de consumo do recurso 2, quantidade do recurso 2, o eixo Y, e o eixo X, quantidade do recurso 1. E agora a isoclina de crescimento zero, ela existe uma isoclina
para o recurso 1 e uma isoclina para o recurso 2. Tudo bem? Veja, aqui ó, R asterisco 2 e R asterisco 1 é o ponto crítico de recurso. Né? Quando R1 vai para baixo disso aqui, essa espécie não consegue mais sobreviver. Quando R2 vai para baixo disso aqui, essa espécie também não consegue sobreviver. Tudo bem? A isoclina, então, é dNdt igual a zero. Acima dela, dNdt maior do que zero, essa população cresce, tem recurso para crescer. E abaixo dela, dNdt menor do que zero, essa população diminui, não tem recurso para ela. Logicamente, a coisa fica interessante quando a gente coloca mais de uma espécie. Então vamos ver uma primeira situação possível. Veja, a espécie em vermelho, ela precisa, né, ou seja, ela tem uma demanda de ambos os recursos em níveis mais altos do que a espécie azul. Estão vendo que a espécie azul ela consegue manter crescimento nessa faixa aqui, tem um dNdt maior do que zero para azul, com menos recurso do que a espécie 3. Então, qual é a situação que vai acontecer aqui? Qual é a situação possível? Em um, nenhuma das espécies sobrevive. Em 2, só a espécie azul sobrevive e continua se dando bem. Mas a espécie 3 já está perdendo. Né? Então, a situação que a gente observa existe ainda. Se eu começar no azul aqui, até ambos são capazes de sobreviver. Mas a azul vai sempre consumir o recurso e indisponibilizá-lo para a espécie 3. Ou seja, a azul sempre ganha a competição. O inverso também é verdadeiro. Né? Eu estou dando esses números 1, 5, 6 e 1, 2, 3, vocês vão entender. A situação 1 aqui é a mesma, ninguém sobrevive. A situação 5 é um pouquinho diferente. Estão vendo? Agora é vermelha que demanda menos recurso. Então a espécie vermelha, só ela sobrevive na situação 5. E na situação 6 a mesma coisa, as duas até conseguem sobreviver, mas a espécie vermelha vai exaurir esse recurso, excluindo competitivamente a espécie azul, que tem, em ambos os casos, demanda mais alta de recurso. Bom, em que situações a gente pode observar coexistência? Vamos dar uma olhada aqui então. Então nessa situação, o que a gente pode observar? Vejam bem, a população azul, ela tem uma demanda mais alta do recurso 2 e uma demanda mais baixa do recurso 1. O reverso é verdade para a população vermelha. Ela tem uma demanda mais baixa do recurso 2, enquanto tem uma demanda mais alta do recurso 1. Então a situação 1 mantém a mesma história, nenhuma espécie sobrevive. A situação 2 não tem recurso suficiente para a espécie vermelha, né, do recurso 1. Então só a espécie azul sobrevive. A situação 6, a vermelha vai ganhar a competição porque não tem recurso para a espécie azul. No caso da situação 5, veja que a vermelha está consumindo recurso, então só a vermelha sobrevive. Na situação 3, a azul está consumindo rapidamente o recurso 2, então também a gente vai ter a azul ganhando. A situação é interessante no meio desse quadradinho roxo aqui, ó. Desculpa, desse triângulozinho roxo, o ponto 4, aonde existe coexistência estável. Por quê? Porque a taxa de consumo do recurso pela população azul, ele vai ser limitado pelo recurso vermelho, que a população... ele vai ser limitado pelo recurso 2, antes de limitar o recurso 1 da população vermelha. E a população vermelha vai ser limitada pelo recurso 1 antes de limitar o recurso 2 da população azul. Estão vendo? A população azul ela vai diminuir, mas ela precisa, tá vendo, de muito do recurso 2. Então o recurso 2 vai se tornar indisponível antes dela levar o recurso 1 à exaustão, que é o que ela é especialista. Então, nessa zona aqui, tem o que a gente chama de coexistência estável. Por outro lado, se a gente tem o inverso dessas taxas de consumo e, por exemplo, os indivíduos da população vermelha removem mais rapidamente o recurso em que ele é especialista, no caso o recurso 2, e a população azul remove mais rapidamente o recurso em que ela é especialista, no caso o recurso 1, a coexistência é instável e, de novo, vai depender das condições iniciais. Muito provavelmente o que vai acontecer aqui é que rapidamente uma das duas populações vai extinguir a outra
e a que tiver maior número de indivíduos vai extinguir primeiro, beleza? Então, tem situações semelhantes àquele modelo de Tillman, desculpa, de lógica Volterra, mas considerando 2 recursos. A gente poderia considerar 3, logicamente, se a gente colocasse uma terceira dimensão aqui. Bom, acontece que isso leva em consideração um ambiente homogêneo, em que esses recursos estão homogeneamente distribuídos. E só há coexistência, então, nessa situação, num mundo homogêneo. Mas se a gente pensar que os recursos eles podem estar heterogeneamente distribuídos, o que eu vou ter são situações de manchas de recursos em que, ora, a população 1 se dá bem, ora, a população 2 se dá bem. E aí, o que acontece é que eu crio uma situação de múltiplas situações de coexistência. Ou seja, locais que, em teoria, favoreceriam a população vermelha, agora, por serem heterogêneos, eles vão favorecer ora a população azul, ora a população vermelha. Isso permitindo coexistência num ambiente heterogêneo. Beleza? Bom, quais são as mensagens principais, então, que eu queria que vocês levassem dessa aula? A primeira é que a competição pode ser muito importante para a distribuição e abundância de espécies, né, e que as várias interações são capazes de determinar persistência ou extinção de espécies nos diversos ambientes. Os vários modelos matemáticos, seja de predação, seja de competição, ou modelos mais complexos hoje em dia que nos permitem modelar mutualismos e outras coisas, eles são bastante úteis para que a gente possa prever situações controladas e transmitir isso para o ambiente natural e poder fazer previsões. E que experimentos, né, ou seja, manipulação experimental, é um quesito fundamental para testar a importância da competição ou de qualquer outra interação. O simples fato de eu observar situações na natureza não me garante que as interações estão ocorrendo. Só excluindo, por exemplo, das populações que interagem, eu sou realmente capaz de dizer se aquela interação é responsável pelos padrões que eu estou observando. Por fim, algumas sugestões de leitura para vocês. O livro do Gotelli, de novo, ele é muito bom nessas questões de modelos. E o Begun e o Rockwood, que são livros de ecologia e ecologia de populações, respectivamente, e podem ser extremamente úteis para que vocês entendam melhor. Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje sobre interações. O material está disponível, boa parte do material para leitura vai estar disponível no Moodle. Vocês também podem achar bastante material na rede e os livros que eu recomendei. E reforço a vocês, fiquem à vontade para me procurar para tirar suas dúvidas, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.